Gostaria de falar um pouco aqui do novo decreto. Então, Joviânia, no que se refere ao combate à pandemia, estamos com um novo decreto, é o decreto 182, que foi publicado no último dia 22. Esse decreto ele foi discutido pelo comitê, né, o nosso comitê local de combate à pandemia, de enfrentamento, que se reuniu na última segunda-feira, dia 22, e se manifestou por medidas mais restritivas. Medidas essas que foram sugeridas ao prefeito Renin. O Renin, analisando todo o quadro, entendendo o lado dos comerciantes também, baixou esse novo decreto um pouco diferente daquilo que se manifestou o comitê, mas atendendo em grande parte aquilo que era a reivindicação do comitê, mas olhando também o lado dos comerciantes. Então não se decretou um fechamento mais restritivo, principalmente no que se refere aí aos bares, né? Então eles permanecem funcionando com restrições. De acordo com esse decreto, os bares poderão funcionar com no máximo 30% da capacidade. O que altera foi isso. As atividades também, alterou também esse decreto no que se refere às atividades esportivas nas praças de esporte, né? Os parques também, que estão localizados nas praças também, foram fechados para o entretenimento, né? Então ele restringe um pouco as atividades com o objetivo de diminuir as aglomerações e com isso a gente conseguir controlar melhor essa situação atual. A gente sabe que a situação agravou, nós estamos aí com alguns pacientes, 3 ou 4 pacientes internados em estado grave, o número de internações baixou, do dia 22 para o dia 23, eram 8 internados, temos 6 hoje, mas tem 4 pacientes que ainda estão em estado grave nessas internações, fora de Joviânia, aglomerações, e com isso a gente conseguir controlar melhor essa situação atual. A gente sabe que a situação agravou, nós estamos aí com alguns pacientes, 3 ou 4 pacientes internados em estado grave, o número de internações baixou, do dia 22 para o dia 23, eram 8 internados, temos 6 hoje, mas tem 4 pacientes que ainda estão em estado grave nessas internações, fora de Joviânia, né, foram transferidos. Nós tivemos, né, tanto nossos profissionais de saúde como a comunidade em geral, uma preocupação muito grande com essa nova variante que está se contaminando, que é a variante Delta. Então há uma preocupação sim, porém nós não temos, né, confirmação de nenhum caso aqui dessa variante. Não foi estudado aprofundadamente e não temos notícia comprovada de que ela circula em Joviânia, essa nova variante. Mas é claro que estamos atentos, né, e tomando todos os cuidados. A gente alerta a população para que tome todos os cuidados, continuem se cuidando, usando a máscara, fazendo a higienização das mãos e promovendo o distanciamento. Esse novo decreto, o 182, do qual eu falei, ele proíbe os eventos. A gente sabe que na grande maioria da transmissão ela tem se dado através desses eventos, mesmo que sejam os eventos em domicílio, né? Então evitar realmente, então eles estão proibidos, todos os eventos, comemorações, confraternizações, o decreto proíbe, e a gente apela para que a população atenda às medidas desse novo decreto e observe a fiscalização. A fiscalização ela será mais rigorosa no cumprimento do decreto. O grupo de fiscais da Vigilância Sanitária, juntamente com a Polícia Militar, estão nas ruas fiscalizando para que esse decreto seja cumprido e que a população realmente entenda o momento.
e que colabore com a fiscalização na implementação das medidas do decreto. E o próprio decreto, no seu artigo 7º, ele determina o seguinte: o novo decreto, o 182, do qual eu falei, ele proíbe os eventos. A gente sabe que na grande maioria da transmissão ela tem se dado através desses eventos, mesmo que sejam os eventos em domicílio, né? Então evitar realmente, então eles estão proibidos todos os eventos, comemorações, confraternizações, o decreto proíbe, e a gente apela para que a população atenda às medidas desse novo decreto e observe a fiscalização. A fiscalização ela será mais rigorosa no cumprimento do decreto. O grupo de fiscais da vigilância sanitária, juntamente com a polícia militar, estão nas ruas fiscalizando para que esse decreto seja cumprido e que a população realmente entenda o momento e que colabore com a fiscalização na implementação das medidas do decreto. E o próprio decreto, no seu artigo 7º, ele determina o seguinte: que caso a situação desse decreto, caso as medidas desse decreto não surtam os efeitos desejados, será decretado um lockdown em Joviânia. Novo decreto será baixado, isso já ficou determinado no decreto 182. Será decretado um lockdown por 14 dias se as medidas desse decreto não surtirem os efeitos. Portanto, essa é a decisão do prefeito, e se essas medidas, eu repito, que foram adotadas não surtirem os efeitos, terão que ser decretadas medidas mais duras, mais restritivas. Portanto, é o momento da população colaborar, os comerciantes, especialmente os bares, colaborarem a questão dos eventos, para que não sejam necessárias medidas mais restritivas em Joviânia, um possível lockdown, que é o que está expresso no artigo 7º, caso as medidas desse decreto não surtam os efeitos. Então eu agradeço, né, a todos pela compreensão e que realmente a gente colabore para que isso passe, né, para que realmente a gente possa retornar a uma situação melhor no futuro.